Boa tarde a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Bom, gente, conforme eu havia dito no vídeo anterior, eu localizei aquele livro Bosque de Cedros, esse livro aqui. E o que eu posso dizer sobre o autor Paulo Coelho é que, assim, eu tenho severas divergências do ponto de vista de crença em relação a ele, assim, severas divergências. Mas ele foi uma pessoa que eu tenho que reconhecer que ele foi um cara esforçado nas pesquisas dele daquilo que ele acreditava, embora eu tenha um sistema de crenças totalmente diferente. Não vou discutir isso aqui agora. Mas assim, esse livro específico não é um livro da autoria dele, é uma compilação de textos. Eu gostaria de ler um dos contos hoje para vocês e fazer uma reflexão sobre esse conto. Eu só quero ler uma questão da introdução, que ele mostra o trabalho que ele teve, e isso deve ter algum mérito, no sentido de seleção de textos diferentes ao longo da história. Então eu vou ler um pouquinho da introdução para vocês. Como coordenador e redator destes textos, procurei selecionar o que havia de melhor nas diversas tradições espirituais da humanidade, contar histórias que estão presentes em várias culturas, traduzir uma linguagem mais atual acerca de passagens de livros inesquecíveis, compartilhar algumas das minhas próprias reflexões e vivências. Ou seja, ele é o redator de alguns textos, só que a maioria deles nessa compilação são de contos da tradição chinesa, de tradições medievais, de tradições hindus, aqueles contos populares que a gente nunca sabe quem foi o autor, mas são tradições dos antigos, tradições aborígenes, tradições ancestrais. Então, assim, são contos curtos, mas que te trazem uma mensagem, uma moral, digamos assim, para você analisar. Alguns desses contos, inclusive, eles podem ter 3, 4 conclusões completamente diferentes. Eu vou selecionar aqui um conto aleatório, vou ler para vocês e em seguida vou fazer uma reflexão. Deixa eu ver. Ensinando o cavalo a voar. Um velho rei da Índia condenou um homem à forca. Assim que terminou o julgamento, o condenado pediu: Vossa Majestade é um homem sábio e curioso com tudo que seus súditos conseguem fazer. Respeita os gurus, os sábios, os encantadores de serpente, os faquires. Pois bem, quando eu era criança, meu avô me transmitiu a técnica de fazer um cavalo branco voar. Não existe mais ninguém neste mundo que saiba isto, de modo que minha vida deve ser poupada. O rei imediatamente mandou trazer um cavalo branco. Preciso ficar 2 anos com esse animal, disse o condenado. Você terá mais 2 anos, respondeu o rei. A essa altura, meio desconfiado. Mas se esse cavalo não aprender a voar, você será enforcado. O homem saiu dali com o cavalo, feliz da vida. Ao chegar em casa, encontrou toda a sua família em prantos. Você está louco? Gritavam todos. Desde quando alguém nessa casa sabe fazer um cavalo voar? Não se preocupem, porque a preocupação nunca ajudou ninguém a resolver os seus problemas, respondeu ele. E eu não tenho nada a perder, será que vocês não entendem? Primeiro, nunca alguém tentou ensinar um cavalo a voar. Pode ser até que ele aprenda. Segundo, o rei está muito velho e pode morrer nesses 2 anos. Terceiro, o animal também pode morrer, e eu conseguirei mais 2 anos para treinar um novo cavalo. Isso sem contar a possibilidade de revoluções, golpes de Estado, anistias gerais. Finalmente, se tudo continuar como está, eu ganhei 2 anos de vida, quando poderei fazer tudo o que tenho vontade. Vocês acham pouco? Bom, essa é a história. Então vou recapitular um pouquinho. Esse prisioneiro estava condenado à morte. E na última audiência com o rei, ele disse: olha, a minha família sabe um segredo único, ela sabe ensinar um cavalo a voar. Me dê um cavalo branco e me dê um período de 2 anos que eu vou conseguir fazer isso. E aí qual que é a primeira reflexão? Às vezes a gente se depara com alguma situação muito difícil e ao invés de se desesperar, como aconteceu no caso dele, ele ia morrer praticamente, o que ele fez? Ele criou uma situação diferente. Ele fez um movimento contrário, ele deu um contragolpe. Ele provocou uma reação diferente do adversário, se fosse no xadrez, por exemplo. Então,
o que ele fez? Ele criou uma alternativa. Esse eu acho que é o primeiro ponto importante. Ninguém esperava isso. Tanto que a família dele veio em prantos, desesperada. Só que aí vem aquela reflexão dele, nossa, eu já ia morrer ontem e eu consegui essa alternativa, eu tenho mais 2 anos aqui com vocês, tanta coisa pode acontecer nesses 2 anos, o rei pode morrer, o regime pode mudar. Então às vezes a gente se desespera diante de determinadas circunstâncias na nossa vida, ou fica extremamente apreensivo, basicamente porque só vê aquele fato, ou seja, a sua visão fica turva naquele problema. Uma primeira reflexão que pode ser feita é o seguinte: ok, eu tenho esse problema na minha frente, qual é a minha alternativa? O que eu posso fazer de diferente? Vamos supor que fosse uma proposta comercial, uma entrevista de emprego, um contrato. Tá, qual é a minha contraproposta? Eu tenho uma contraproposta, eu tenho outra ideia, eu tenho outros players. Então você pensar nas alternativas antes de você tomar toda a sua energia se preocupando com aquilo. Eu acho que essa foi a primeira coisa que ele fez. Tudo bem que a história é meio rápida, o cara acima do normal, ele já tinha uma tese pronta praticamente para o rei ali de bate pronto. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Mas é bom, porque nem tudo também acontece assim super inesperadamente. Às vezes você sabe que vai ter uma coisa em algumas semanas, você tem o tempo de se preparar para uma estratégia. E acho que esse é o primeiro ponto. Você ter um plano de reserva, você pensar numa alternativa ou você usar uma parte do seu pensamento para uma alternativa. Porque qual que é a tendência de todos nós, inclusive mim, já aconteceu muito. Aparece um problema e tipo, a tua vida acaba, se centraliza naquele problema, você fica assim, ó, focado naquele problema. E toda a energia que você teria aqui de ideias para outras coisas, ficam ali. Então esse é um ponto, olha, reserve uma energia para pensar numa alternativa. Eu acho que essa é a primeira lição importante que você pode tirar desse ponto. E a segunda, que é a mais importante de todas, é a seguinte: geralmente quando a gente tem um problema, a gente já projeta o efeito futuro. E na maioria das vezes, por termos uma educação reativa, a gente tende a projetar o pior. E nesse caso ele fez justamente o contrário. Olha, eu tenho esse tempo, nesse tempo podem ter 30 alternativas. E a primeira que ele colocou foi: talvez eu ensine o cavalo a voar. Ou seja, a mais improvável de todas foi a primeira na mente dele. Então ele leva sempre primeiro a possibilidade positiva, a possibilidade de vitória. Se você analisar a história das pessoas bem-sucedidas, tem diversos livros para isso, um dos pontos em comum entre essas pessoas é a obsessão pela vitória, é o pensamento de que aquilo vai dar certo. Às vezes não dá, o cara quebra a cara e ele tenta de novo, mas quando ele vai recomeçar, ele recupera essa obsessão. Ele recria essa força depois de algum tempo. E aí você vê que foi exatamente o pensamento do cara. A primeira coisa que ele pensou é que talvez o cavalo fosse voar mesmo, o que é até ridículo, mas assim, ele ganhou 2 anos de vida enquanto a morte dele era iminente. Eu não falei ainda sobre investimentos, mas aqui eu vou ter que fazer um parênteses em relação aos investidores. Eu vejo muitas pessoas que estudam e falam sobre investimento e às vezes eles colocam vieses muito absolutos. Essa ação aqui é horrorosa por tal e tal motivo. E assim, como nesse caso específico, quando você vai analisar um tipo de investimento, seja lá o que for, uma ação, um fundo imobiliário, uma empresa, ou até um outro tipo de investimento, a abertura de um contrato, de uma franquia, tente analisar todas as perspectivas no tempo que você tem. Então, por exemplo, nesse caso ele tinha 2 anos. E se no caso específico você não sabe qual é a melhor decisão, tente ganhar tempo. Desde que você não perca, porque tempo é um recurso escasso e numa negociação, às vezes, quanto mais tempo você tem, isso isso reverbera no valor, o valor fica mais caro. Mas se você conseguir ganhar tempo até tomar a melhor decisão, isso é muito recomendável. É uma reflexão também para se fazer para as pessoas que mexem com investimento, que estão lá sempre assim, ó, não, tem que fechar, principalmente quem mexe com day trade, é naquele dia, naquela hora, e às vezes você tirar 1 minuto para pensar e até falando, não, hoje eu não vou fazer nenhuma operação. Na semana que vem eu faço, vamos ver como é que tá, vamos sentar. Quem fecha contratos também, principalmente contratos de franquia, existe um viés de excessivo otimismo. Cara, não, eu vou arrebentar. E até a própria lei de franquias, ela prevê um período específico para a pessoa assinar um contrato, justamente para dar aquela segurada, que é uma coisa muito inteligente do legislador, uma coisa que foi bem pensada, para segurar aquele otimismo, para a pessoa que lê a circular de franquia, ela dá aquela reanalisada, etc. E assim, na vida a gente vê muito isso. A gente se depara com coisas que a gente tem
um excessivo otimismo e tal, e acaba fazendo muito rápido, mas eu estou aqui focado, principalmente nesse caso, nas situações negativas. Voltando um pouco agora para a questão do próprio conto. As questões negativas, geralmente, elas nos paralisam. Às vezes, pessoas que eram muito competentes, que tinham uma expertise excelente em várias coisas, e tem alguma coisa inesperada, e aí acaba entrando num turbilhão de problemas, por quê? Não tira uma parte da sua energia mental e uma parte do seu tempo para refletir em alternativas, não tenta ganhar tempo para buscar a melhor solução. Isso vale até para as coisas mais simples. Pode ser que esteja me vendo ser um adolescente falando, não, isso não tem nada a ver comigo. Lógico que tem. Às vezes você está com algum problema de relacionamento, ou até, sei lá, na escola, alguma coisa que você não está conseguindo fazer. E na verdade o adolescente até faz isso com mais frequência por conta da questão hormonal, via de regra. Mas enfim, você fala, puta, minha vida acabou. Isso é normal na adolescência, qualquer problema da vida acabou. Não, dá uma respirada. O que você poderia fazer de diferente? Isso tem aplicabilidade geral, é um erro comum, é um erro que eu agora, com mais de 40 anos, cometo às vezes. De passar por uma situação e falar, putz, e agora? O que eu vou fazer? E na verdade era uma coisa que tinha uma alternativa, eu só precisava parar um pouco, dar uma respirada e me dedicar a isso. E o segundo ponto, voltando do conto, é o seguinte: quando você tem um problema e você consegue fixar ele no tempo, você não precisa se desesperar. Trabalhe melhor aquele tempo, trabalhe as perspectivas daquele tempo que você ganhou para aplicar uma outra solução. É um conto milenar, você vai ver que é uma questão da Índia, muito antiga, e que tem um monte de aplicabilidades hoje, em diversas áreas. Então é um conto para você refletir, espero que vocês gostem. E com o tempo eu vou abrir aquele canal de comunicação que a gente falou, não sei se nos comentários, não sei se em uma outra plataforma, e com esse feedback a gente vai trabalhando melhor, para ver se vocês me passam, para que eu possa aprender com vocês o que vocês querem saber, que tipo de orientação desses conhecimentos que eu estou passando em pílulas aos poucos é interessante para vocês. Um grande abraço.